O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleofas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à sua mãe: Mulher, este é teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram, quebraram as pernas de um e depois do outro que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Palavra da salvação. Reverendíssimo Padre Giovanni, nosso pároco da paróquia Nossa Mãe da Igreja, Padre Moacir, Padre Kleber, e quais eu tenho grande estima, afeto, bem dever de gratidão. Muito obrigado pelo convite de celebrar essa Santa Missa, pela qual podemos também nos aproximar um pouco mais da Mãe de Deus, uns dos outros e também do povo de Deus. Amado diácono José, querido povo de Deus aqui presente e também em casa, me encanta ver de pé Maria junto da cruz. De alguma maneira, ela também se deixava, naquele momento, do evangelho que escutamos, crucificar. Mas como mãe que vive a sua vocação até o fim, Maria permanece junto a Jesus e não o abandona. É a primeira discípula fiel. Assim, Maria não abandona a cruz, não abandona Jesus. Podemos imaginar a força interior dessa mulher, toda de Deus. Essa força de mãe, porém, não vem por um acaso, mas foi cultivada e vivida por toda a sua vida e abençoada pela graça de Deus, que ela recebeu, que ela cultivou. Maria, ela soube de fato viver a sua vocação. Foi virgem mãe que aceita o projeto de Deus. Dá seu sim ao anjo do Senhor. Foi virgem mãe que fugiu com José e a criança para perseverar ou para preservar a vida do menino Deus. Foi mãe que sofreu por não ter um local certo onde dar à luz o seu filho.
Foi mãe que apresenta e consagra o filho a Deus e ouve que uma espada de dor transpassará sua alma. 12 anos depois, ainda no Evangelho da infância de Jesus, então Maria e José estão no templo novamente, e agora Jesus está entre os doutores da lei. Também quando ocorre o desencontro com Jesus, Maria, virgem, mãe, foi também sempre presente, orante e atuante. Excelente Mãe Maria guarda todas as coisas em seu bom e puríssimo coração e meditava em todos os acontecimentos que estavam ocorrendo. Nas páginas não escritas da vida de Jesus, Maria está presente também. Dos 12 aos 30 anos, nós sabemos, os evangelhos não falam nada sobre Jesus, sobre o Senhor. Mas sabemos, Maria estava lá, na vida cotidiana em Nazaré. Vida de oração, trabalho e dedicação. Vida de uma família simples em Nazaré, um local sem relevância aos olhos do Império Romano e também da fé judaica. Quantos afazeres, quantas experiências bonitas juntos Jesus, Maria e José viveram pela simplicidade de Nazaré. Maria acompanhou Jesus em tudo. Para que o milagre possa acontecer, é preciso fazer sempre o que ele, Jesus, nos disser. Sem Maria, mãe atenta e mãe atenta e diligente, aquela festa de casamento seria um verdadeiro fracasso para o jovem casal e também para as suas respectivas famílias. Maria também é virgem mãe na vida pública de Jesus. Está ela a escutar as palavras de seu amado filho. Ela é a primeira discípula. Com que atenção, melhor dizendo, ela escutava Jesus? Não que escutasse apenas por admiração, como muitos pais, como os pais fazem com seus filhos, naturalmente, mas porque ela realmente acreditava de fato que seu filho era também o Senhor e Salvador. Ela é, portanto, a primeira discípula, ela é a primeira cristã. Não sabemos em quantos momentos Maria esteve presente junto a Jesus durante a sua vida pública, quando ele anunciava o reino de Deus e revelava os desígnios do Pai. Podemos nos perguntar hoje, estaria Maria, por exemplo, no Sermão da Montanha? Estaria ela presente quando Jesus multiplicou o peixe e pães para as multidões? Estava ela junto dele quando sofria perseguição dos fariseus e dos outros líderes religiosos? Estava Maria ali presente? Não sabemos. Porém, é certo que seu coração de mãe estava sempre junto de Jesus. Ela nunca o abandonou. E Jesus sabia disso, e isso confortava muito, podemos ter certeza. Seu coração de filho estava sempre ligado ao coração de mãe. Chegamos novamente agora na cena do Evangelho que acabamos de ouvir. Perto da cruz de Jesus estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas e Maria Madalena. Quantas lembranças podem ter passado no coração materno de Maria nesse momento? Talvez todas essas cenas anteriores que eu acabei de lembrar. Agora está ali Jesus crucificado, o Filho de Deus. Maria sofre muito. As espadas de dor realmente lhe transpassam o coração. A profecia de Simeão se cumpriu, mas Maria não se afasta de Jesus e permanece em pé. O seu sim diante do anjo, o seu sim na anunciação e na infância de Jesus, o seu sim na vida pública, continua agora sim na crucifixão. Maria é mãe fiel, portanto, até o fim. É justamente nesse momento em que ela se despede de seu filho, é que ela também recebe a missão de ser mãe de todos os cristãos, mãe de todos nós, mãe da igreja, porque Jesus disse: mulher, este é o teu filho. E depois Jesus diz ao discípulo amado João: esta, Maria, minha mãe, é também a tua mãe. Há nessa passagem uma dupla missão ou vocação. Maria é agora mãe da igreja, mãe de todos nós.
mãe de todos os cristãos. Mas também é dito a João: eis a tua mãe. Portanto, também os discípulos devem aceitar Maria como sua mãe, aceitar esse projeto de Deus. Não podemos rejeitar a vontade do nosso Pai. João, ele entendeu bem direitinho e fez como Jesus mandou, porque a palavra diz que daquela hora em diante o discípulo a acolheu consigo, levando-a para sua casa. A palavra revela que Maria continua mãe, mas agora é mãe da igreja nascente. Se nós continuamos a leitura dos textos bíblicos, nós vemos em Atos dos Apóstolos que em Jerusalém, com os apóstolos, estavam algumas mulheres, mãe de Jesus e seus parentes, que persistiam unânimes na oração. Atos 1, versículo 14. Aquela que amou e educou Jesus com a sua vida terrena, agora educa e ama a comunidade nascente, os primeiros cristãos, os primeiros discípulos de Jesus, e assim a cada um de nós. Importante dizer que todos os dogmas marianos decretados pela Igreja, da Imaculada Conceição, da Virgindade Perpétua de Maria, Mãe de Deus e da Assunção, têm o seu vínculo direto com os mistérios da vida de Cristo. Não é Maria separada de Jesus, Maria sempre está. Só entendemos Maria porque entendemos Jesus. Porque Maria, esses dogmas dizem isso, porque Maria é a mãe do Salvador, é que ela foi preservada do pecado original, é que ela permanece sempre virgem, antes, durante e depois do parto, sendo totalmente consagrada a Deus. Porque é a mãe de nosso Senhor, que é Deus, então é que podemos chamá-lo com toda razão de mãe de Deus. E porque foi totalmente fiel à sua vocação, é que foi assunta aos céus, ou seja, totalmente assumida por Deus. Ela que não recebeu a mancha, a marca do pecado original, que não cometeu pecados pessoais. Por isso, firma o documento conciliar Sacrosanctum Concilium, número 103, nas celebrações, como nós estamos fazendo hoje, do ciclo anual dos mistérios de Cristo, a Santa Igreja venera com especial amor Maria, porque indissoluvelmente unida à obra da salvação do seu Filho, a bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus, em quem vê e exalta o mais excelso fruto da redenção, em quem contempla, qual imagem puríssima, o que ela, toda ela, com alegria deseja e espera ser. Maria é nosso amparo. Maria é o nosso sinal do que precisamos ser, dos cristãos que precisamos ser, do caminho que precisamos seguir, da fidelidade que precisamos ter. Maria, ela é tipo da igreja. Vamos entender melhor isso. Não é à toa que a igreja reserva para a Virgem Maria o culto de hiperdulia. Talvez seja uma palavra nova para alguns, mas eu explico. A Deus, nosso Pai, a Jesus Cristo, ao Espírito Santo, à Santíssima Trindade, nós reservamos o culto de latria, palavra de origem grega que significa adoração. Portanto, somente a Deus nós adoramos. Nós adoramos somente a Deus. Aos santos, a igreja dedica o culto de dulia, também é uma palavra de origem grega que significa honra, veneração. Aos santos, Benedito, demais santos, Santo Antônio, aos apóstolos, nós dedicamos o culto de dulia, que significa veneração, honra. Nós honramos a pessoa que foi fiel a Deus, que seguiu Jesus Cristo de maneira exemplar. A Maria, por sua vez, dedicamos o culto de hiperdulia, que quer dizer que a honramos com dedicação acima dos demais santos, visto os desígnios que Deus quis para ela, mas sem atingir logicamente o culto de adoração, que é somente a Deus adorarás. Na ladainha de Nossa Senhora está evidente o lugar único que é ocupado por Maria na igreja, pois a nenhum outro santo Deus depositou tantas graças. Nenhuma outra pessoa na face da terra, história passada, presente e futura, Deus depositará tantas graças como
depositou em Maria, Mãe de Deus, Mãe da Igreja. Na ladainha, por exemplo, só para citar alguns títulos que a Igreja tradicionalmente dedica à Virgem Maria, é dito que Santa Maria, ela é Mãe de Deus. Santa Mãe de Deus, rogai por nós. Depois é dito Santa Virgem das Virgens. E depois vem uma série de mãe, vocações da sua maternidade que nós celebramos hoje. Mãe de Jesus Cristo, Mãe da Divina Graça, Mãe Puríssima, Mãe Castíssima, Mãe Imaculada, Mãe Intacta, Mãe Amável, Mãe Admirável, Mãe do Bom Conselho, Mãe do Criador, Mãe do Salvador, Mãe da Igreja. Depois, outros títulos, outros reconhecimentos da dignidade singular de Maria. E por fim, eu gostaria de ressaltar da ladainha, Rainha dos Anjos, Rainha dos Patriarcas, Rainha dos Profetas, Rainha dos Apóstolos, Rainha de todos os santos, Rainha do povo de Deus, nós podemos pensar também. E aí, como na ladainha, nós sempre respondemos, rogai por nós. Significa Maria é a nossa, Deus deixou Maria como uma direção, qual, seguindo Maria, não erramos o caminho para Jesus. Maria é, portanto, e aqui finalizo, considerada tipo, ou seja, exemplo para toda a Igreja. Na Constituição Dogmática Lumen Gentium, número 63, Luz dos Povos, a exemplaridade e a maternidade de Maria para toda a Igreja estão muito bem indicadas. Pelo dom e pela missão de maternidade divina, o documento diz assim, que a une ao seu Filho Redentor, pelas suas singulares graças e funções, Maria também, a Virgem, está também a Virgem, intimamente ligada à Igreja. Mãe de Deus, é o tipo e figura da Igreja na ordem da fé, da caridade e da perfeição, da perfeita união com Cristo, como ensinava Santo Ambrósio. Com efeito, no mistério da Igreja, qual é também com razão chamada Virgem, a bem-aventurada Virgem Maria foi adiante, como modelo eminente e único de Virgem e de Mãe, porque acreditando e obedecendo gerou na terra, sem ter conhecido o varão, por obra e graça do Espírito Santo, o Filho eterno do Pai, nova Eva, que acreditou sem a mais leve sombra de dúvida, não na serpente antiga, mas no mensageiro celeste, e deu à luz um filho que Deus estabeleceu primogênito de muitos irmãos, isto é, dos fiéis, para cuja geração e educação ela coopera com amor de mãe. Esse trechinho final deixa para nós compreensão da festa da memória de hoje. Maria é para os fiéis, por desígnio de Deus, aquela que educa, que gera e coopera com amor de mãe. O documento do Vaticano, todos os bispos do mundo inteiro reunidos, escreveram esse texto belíssimo sobre a Virgem Maria. Portanto, a Mãe de Deus não teve uma missão só sobre a vida de Jesus, ela tem sobre toda a Igreja. Missão de cooperação, missão de geração, de educação e também cooperação com a Igreja no amor de Deus. Sendo assim, queridos irmãos e irmãs, não podemos apenas admirar Maria ou apenas recorrer à sua poderosa intercessão. Tudo isso é, sem dúvida, fundamental. Mas devemos também amar a Jesus que ela amou e pedir a graça de permanecer de pé junto à cruz. Precisamos pedir a ela a graça de imitar os seus exemplos, ela que é tipo e exemplo da Igreja. Sabemos que uma mãe fica feliz em atender ao filho quando este pede algo para ela. Vocês que são mães sabem disso, os filhos também sabem. Mas muito mais feliz ela ficará quando ela perceber que o filho está bem, está trilhando os caminhos do bem. Assim também Maria se alegrará muito quando você pedir algo a ela, certamente. Mas ela se alegrará mais ainda quando Jesus for para nós tudo o que foi para ela.
Repito, assim também Maria se alegrará quando Jesus for para nós tudo o que foi para ela. Como forma de oração, cantemos nesse momento. Convido vocês a refletir a canção Primeira Cristã do Padre Zezinho, que nos ajuda também a rezarmos e a meditarmos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.